Boa noite, queridos amigos. Hoje nós vamos estudar sobre mais um tema da série Os Bem-aventurados. E o texto para nossa reflexão está em Mateus, no capítulo 5, no verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5 proclama Jesus como um rei. E o Sermão da Montanha vem apresentar o seu reino através das bem-aventuranças. Com o texto que eu li aqui de Mateus, capítulo 5, verso 7, você já deve ter percebido que nós vamos falar sobre os misericordiosos. Para isso, eu pontuei alguns assuntos para nós estudarmos juntos. Primeiro assunto. Aqui nesse versículo, nós entendemos que para entrar no reino é preciso ser misericordioso. E depois de ter entrado no reino, é preciso dar continuidade a esse processo. Não é verdade? No Sermão da Montanha, Jesus deseja comunicar o dever de que todo cristão deve praticar atitudes não só externas, mas internas. Agora nós vamos fazer uma correlação com as 4 primeiras bem-aventuranças com a bem-aventurança sobre os misericordiosos. Alguém se lembra quais são as 4 primeiras bem-aventuranças? A primeira, nós já estudamos. Bem-aventurados os humildes de espírito. A segunda, bem-aventurados os que choram. A terceira, bem-aventurados os mansos de espírito. A quarta, bem-aventurados os que praticam a justiça. Esses 4 primeiros elementos, eles correspondem a ações que nós devemos praticar intimamente e diretamente com o nosso Deus. Essa vamos dizer que é uma primeira fase. A segunda fase é nós trazermos esses 4 primeiros elementos para a prática da misericórdia. Estão compreendendo? Então eu entendo que para ser misericordioso, não é somente praticar o amor ao próximo em relação a uma pessoa que está doente, vamos dizer, a um mendigo que está deitado ali na rua. Não é somente a pessoas que não me fizeram, não me prejudicaram em nada, não me fizeram nenhum mal. A misericórdia aqui está querendo nos dizer que nós devemos praticá-la também com aqueles que nos prejudicam, que aqueles que às vezes nos querem o mal. A misericórdia aqui ela vai muito além do nosso entendimento. Para isso, para que eu possa praticar esse tipo de misericórdia, vamos dizer, num sentido geral, com todas as pessoas, independente de sentimento, porque, inclusive, a misericórdia aqui que Jesus está querendo dizer, ela não é um sentimento. Aqui, a misericórdia, ela está querendo nos dizer que ela é um princípio. Ela é um princípio. E eu só consigo praticá-la quando eu tenho um relacionamento genuíno com Cristo. Quando eu passo a olhar a Jesus e ver como Ele é e como Ele foi enquanto esteve aqui na terra, aí sim eu começo a afastar do meu eu para praticar a vontade espiritual, a vontade de Jesus. E qual é então o benefício que eu posso ter ao praticar então a bem-aventurança sobre os misericordiosos? Bem, como o próprio verso disse, quem praticar a misericórdia alcançará o reino de Deus. Esse é o objetivo principal. É eu ser capacitado para morar um dia no céu. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio que eu e você podemos ter. E quando nós estivermos no céu, lá nós daremos continuidade no trabalho que nós iniciamos aqui na terra, em praticar a misericórdia. Eu gostaria também de compartilhar com vocês um texto que está em Miqueias, no capítulo 7, no verso 18, que diz:
Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, para eu ir para o céu, eu preciso olhar para Deus e saber que antes de eu amar alguém, Ele já me amava. E eu preciso entender também que aqui nesse texto está querendo dizer que Deus, Ele quer nos perdoar quantas vezes for preciso. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Ele não olha para nós a fim de nos punir. O que Ele puder fazer para ter compaixão de nós, para ter misericórdia de nós, Ele irá fazer, porque Ele é um Deus de amor. Quando eu olho para Deus e vejo essas qualidades e eu peço a Ele o privilégio de poder praticar essa ação de ser misericordioso como Ele foi e como Ele é, aí sim eu começo então a ser uma pessoa diferente. Não devemos olhar para o nosso eu, devemos olhar para Deus, porque o nosso eu, ele é totalmente contra a misericórdia. Porque às vezes, uma pessoa que me fez mal, eu não tenho desejo de praticar misericórdia com ela. Quando eu olho com esse pensamento, mas quando eu olho para Deus, eu percebo que Deus, Ele quer extrair o melhor de cada um de nós. E é através daí, então, que eu começo a entender como eu devo ser como uma pessoa em Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que possamos olhar uns para os outros com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar perdoador, com um olhar ajudador, e que possamos ser sempre como Jesus deseja que nós sejamos, pessoas do bem. Deus abençoe a todos nós e eu convido nesse momento para que possamos orar a Deus, clamar ao Espírito Santo para sermos desta maneira. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um tema aqui estudado. Aprendemos, ó Pai, que precisamos ser misericordiosos, porque essa é a Tua vontade. O Senhor diz que felizes são os misericordiosos. Pai, ajude a nós a afastarmos os nossos desejos carnais, os nossos desejos interiores, que às vezes, Senhor Jesus, é de praticar o mal e não a Tua vontade. Mas que nós possamos ter esse amor genuíno contigo, essa ligação, esse relacionamento diário com o Senhor, para podermos conseguir ser como o Senhor deseja que nós sejamos, amorosos, unidos, tendo compaixão uns dos outros, amando uns aos outros, porque nós sabemos que tudo isso irá proporcionar para nós morarmos com o Senhor eternamente. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.